Estudos mostram que a maioria dos erros médicos acontece por falta de preparo e treinamento. Aprenda agora as 5 coisas necessárias para ter um plantão seguro e nunca mais passar por isso. Você, que é médico ou futuro médico, já sentiu aquele frio na barriga antes de entrar num plantão? Ou aquela sensação de e se eu não souber o que fazer? Ou até mesmo e se eu cometer um erro que pode custar uma vida? Se você vai fazer seus primeiros plantões, mas ainda não se sente 100% seguro, ou se já faz plantões, mas ainda bate aquela insegurança em casos mais complexos, esse vídeo é especialmente para você. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar exatamente o que separa um médico inseguro de um médico confiante no plantão. São 5 pilares fundamentais que todo plantonista precisa dominar e que a maioria das faculdades simplesmente não ensina direito. Então fica comigo até o final, porque além dessas 5 dicas essenciais, eu vou te contar sobre um presente exclusivo que pode transformar completamente a sua segurança no plantão. Vamos lá? Eu sou a doutora Fernanda Alves, sou médica cardiologista formada na Universidade de Brasília e também sou cardio-oncologista pela USP. Atuo como emergencista no box de emergência do Hospital da Região Leste, onde estou completando 10 anos de experiência no atendimento ao paciente crítico. Foi lá que eu comecei a minha trajetória no ensino, primeiro como preceptora da residência médica e hoje como supervisora do programa de residência de clínica médica. E esse foi o espaço que eu descobri uma das minhas grandes paixões, que é ensinar. A partir dessa vivência, ampliei meu trabalho como professora, passando a dar aulas para acadêmicos de medicina. Eu já tive a oportunidade de lecionar em alguma das principais faculdades do Distrito Federal, como Uniceub, Unieuro e UNB, contribuindo diretamente para a formação de dezenas de acadêmicos que hoje atuam no mercado de trabalho. Quando finalizei minha especialização em cardio-oncologia pela USP, eu recebi um convite para integrar a equipe do Hospital Sírio-Libanês, onde atuei desde 2020 como emergencista, cardiologista e cardio-oncologista. Durante a pandemia da Covid-19, também compus a equipe de intensivistas do hospital, vivenciando de perto um dos piores períodos e períodos mais desafiadores desde que eu me formei. Ao longo da minha trajetória, fui aprovada em diversos concursos públicos, como de clínica médica, terapia intensiva e cardiologista da CESDF, mas sempre mantive meu vínculo com o bloco de emergência do Paranoá, um lugar que me realiza profissionalmente, tanto pelo desafio de lidar com casos graves, quanto pelo privilégio de trabalhar com uma equipe muito competente e dedicada, além de poder ensinar e ter uma troca de experiências com outros residentes e outros colegas experientes. Mais recentemente, tive a honra de ser aprovada em um dos concursos mais concorridos da minha área, assumindo o cargo de cardiologista da Polícia Militar do Distrito Federal, onde atuo atualmente como cardiologista e cardio-oncologista. Hoje, divido meu tempo entre o trabalho clínico e hospitalar, o ensino e o acompanhamento de residentes e internos, sempre com o mesmo objetivo: formar médicos mais seguros e preparados para lidar com o paciente crítico. Agora eu vou compartilhar com você os 5 pilares fundamentais que todo médico precisa dominar para ter plantões seguros e confiantes. São conhecimentos que fazem a diferença entre vida e morte e que, infelizmente, muitas faculdades não ensinam na prática. O primeiro pilar é dominar os principais medicamentos e equipamentos de suporte do seu plantão. Agora imagine só, você está ali no pronto-socorro, chega uma parada cardiorrespiratória e não encontra o kit de medicamentos no carrinho de parada. Ou pior, os medicamentos até estão ali, mas você não lembra a dose correta na hora crítica. No serviço de emergência onde eu atuo, nós criamos kits específicos para agilizar o atendimento. O kit de parada, o kit de infarto com trombolítico já separado para cumprir a meta do tempo porta-agulha, além de kits de intubação de sequência rápida, controle de dor, anticonvulsivantes e drogas vasoativas. Tudo organizado para que ninguém perca tempo procurando. Mas não basta ter disponível, você precisa dominar as principais drogas do pronto-socorro, como noradrenalina, vasopressina, epinefrina, atropina, adenosina, mildarona, enfim. Entender suas indicações, doses e forma de preparo.
E tão importante quanto isso é treinar sua equipe para um double check de doses. Por isso eu criei cards com diluições e medicações que são críticas e que ficam sempre ali à mão. E aqui entra um outro ponto que muitos esquecem: os equipamentos de suporte. De nada adianta ter o laringoscópio se você não conferiu as lâminas antes da intubação, ou ter a bomba de infusão disponível, mas você não sabe programar corretamente. Ou ainda, caso você precise iniciar uma ventilação mecânica e não domina os parâmetros básicos para estabilizar o paciente. Porque no fim das contas é simples. Quem não domina perde tempo. E na emergência, tempo é vida. Quando você tem esse pilar consolidado, medicamentos e equipamentos de suporte, você ganha agilidade, confiança e elimina erros fatais. A diferença no resultado clínico ela é impressionante. O segundo pilar é desenvolver um raciocínio estratégico para os exames. Médico iniciante tem uma tendência: ou pede exame demais por insegurança ou de menos por medo de custos. Ambos são erros graves. Eu já vi médico pedindo tomografia de crânio para cefaleia atencional e médico não pedindo um eletro para uma dor epigástrica em uma mulher idosa, diabética e nefropata, no qual poderia estar manifestando ali uma angina típica, por exemplo. Você precisa saber exatamente quais exames pedir para cada situação no pronto-socorro, o que é prioridade e o que pode esperar. Dor torácica, pedir eletrotroponina, raio-x de tórax, AVC, avaliar glicemia, tomografia de crânio, tempo de início dos sintomas, sepse, solicitar hemograma, PCR, lactato, culturas. Isso organiza seu raciocínio de forma prática e te dá confiança para tomar decisões rápidas e certeiras. O terceiro pilar, e que muitos médicos ainda subestimam, é conhecer profundamente a sua equipe. Médico, aprenda uma coisa: no bloco de emergência você nunca trabalha sozinho. Enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, farmacêuticos, nutricionistas, todos fazem parte da engrenagem que salva vidas. E cada um deles tem um nível de experiência diferente. Tem enfermeiro com 20 anos de emergência que conhece protocolos melhor do que muito médico. E tem técnico recém-contratado que ainda precisa de supervisão próxima para procedimentos mais simples. Ou que vale a pena um reforço na comunicação em alça fechada para certificar que ele realmente entendeu bem as orientações. Por isso, logo no início do plantão, você precisa mapear rapidamente a experiência de cada membro da sua equipe. Quem pode te ajudar numa intubação difícil, quem tem habilidade para puncionar um acesso periférico rápido, quem ainda precisa de mais orientação para executar tarefas com segurança. Quando você faz isso, você otimiza o atendimento, delega com clareza e multiplica a sua capacidade de salvar vidas. Essa é a diferença entre ser apenas mais um médico dentro do plantão e ser um líder de equipe capaz de coordenar o cuidado com eficiência e segurança. E falando em multiplicar sua capacidade, fica comigo até o final, porque eu vou te contar sobre um presente exclusivo que pode transformar completamente sua segurança no plantão. O quarto pilar é um dos mais negligenciados. É dominar os fluxos e rotas críticas do seu hospital. Não basta saber apenas da teoria. Você precisa conhecer o mapa do lugar onde trabalha, os protocolos institucionais e como o paciente realmente se movimenta dentro do sistema. Vou te dar um exemplo real, baseado em 2 cenários que eu vivencio para o atendimento de um paciente com dor torácica. Cenário 1. Você está no hospital particular, o paciente ele chega, ele responde a um totem que está com dor no peito e, frente a isso, ele é imediatamente direcionado para o bloco de emergência. A enfermagem já está ciente que é um caso de dor torácica, faz o eletro e chama o médico. Se o exame revela um infarto com supra de ST, acionamos o código azul, que é uma linha de telefone que dispara um alarme para toda a sala de hemodinâmica, mobilizando imediatamente toda a equipe para o cateterismo. Agora eu vou te dar o cenário 2. Você está no serviço público. O paciente chega exatamente com a mesma dor, mas é direcionado para triagem, então ele já perde um tempo aí. Aí a triagem entende que é uma dor torácica e leva ele para uma outra sala para fazer o eletro. E só depois esse eletro é levado para o médico do box,
que então ele vai decidir se o atendimento será no box de emergência ou na porta do pronto-socorro. Se o exame confirma o infarto com supra, nós acionamos o aplicativo Join, que tenta direcionar o paciente para um hospital de referência com serviço de cateterismo. Como nem sempre é possível garantir um tempo de porta-balão menor que 120 minutos, a decisão muitas vezes é pela trombólise. Claro, se não houver uma contraindicação, né? Entendeu a diferença? Dominar esses fluxos e rotas, como de dor torácica, AVC, sepse, significa saber de antemão como cada paciente será atendido. Significa conhecer os protocolos institucionais, os tempos de resposta e, o mais importante, os atalhos. Isso elimina o tempo de espera do paciente, que terá tanto o diagnóstico antecipado quanto a conduta para esse diagnóstico. O médico que domina os fluxos do seu local de trabalho, ele é um médico que planeja, que antecipa problemas. No final das contas, saber os fluxos internos transforma você de um médico reativo para um médico proativo. Você não espera o problema acontecer, você já está um passo à frente. E se você está gostando dessas dicas, saiba que o próximo pilar é o que vai te diferenciar da maioria dos médicos. E eu vou te contar sobre ele logo após um lembrete importante. O quinto e mais importante pilar é treinar os principais casos do pronto-socorro. A verdade é dura. A maioria dos médicos aprende a teoria na faculdade, mas só vai encarar a prática de verdade nos primeiros plantões, com o paciente real na frente. E esse é um dos maiores erros da nossa formação, porque o plantão não é lugar de treinar, o plantão é lugar de aplicar aquilo que você já domina. Deixa eu te dar um exemplo. Estou atendendo uma senhora de 78 anos que precisa ser trombolizada. Surge a dúvida na hora. Faço dose de ataque de clopidogrel? Será que eu faço dose de ataque da enoxaparina? E mais, e se eu fizer a dose de ataque da enoxaparina, eu tenho que fazer ela subcutânea ou endovenosa? Essas são as perguntas que você não encontra nos livros, mas que aparecem ali na prática, no calor do plantão. Nos meus primeiros plantões, eu confesso que eu senti exatamente isso. Eu sabia a teoria, mas eu tinha uma dificuldade na hora de aplicar. E é justamente para resolver esse problema que criamos o curso de urgência e emergência da Évora. Um ambiente seguro, com exemplos do dia a dia e direto ao ponto, onde você encontra as respostas para as dúvidas que realmente aparecem no pronto-socorro. E mais, se mesmo assim você ainda tiver inseguranças, você vai poder contar com uma equipe de professores altamente qualificados para esclarecer tudo com você. Quando você treina cenários críticos, quando você repete protocolos em ambiente controlado, você ganha segurança, você ganha agilidade e confiança. Assim, quando o paciente real chegar, você vai saber exatamente. E para você que ficou comigo até aqui, eu preparei um presente especial. Nos dias 4 e 5 de outubro, aqui em Brasília, vai acontecer o curso de Urgências e Emergências da Évora. Montamos um time incrível de especialistas que vivem isso todos os dias no plantão e selecionamos 14 temas escolhidos a dedo, justamente aqueles que mais tiram o sono dos plantonistas. Abordaremos os casos do dia a dia, porque no fim a gente sabe, né? O paciente ele não lê o livro antes de chegar ao pronto-socorro. E por você ter ficado comigo até o final, eu quero te dar uma condição exclusiva. Usando o cupom YouTube50, você garante 50% de desconto para entrar nessa jornada com a gente. Não perca essa oportunidade. Clique no link da inscrição aqui, use o cupom e dê hoje mesmo um passo definitivo para ter plantões mais seguros e uma carreira muito mais confiante. Eu te espero no curso.